Infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês que há muito pouco além do que eu já falei, ou seja, a gente mapear os comportamentos e procurar ajudar as pessoas a não usarem preventivamente, percebendo as situações onde elas usam e procurando agir para não usar. Medicações não existem para a maconha, medicações comprovadas, e eu diria que deve-se tomar cuidado em relação a isso. Se algum profissional propuser tratar o seu problema, ou do seu filho, ou da sua namorada, ou de quem quer que seja, de maconha, com alguma medicação, pergunte a essa pessoa quais são as evidências científicas de que este tipo de tratamento funciona. Porque é muito fácil para um profissional dizer: eu tenho experiência nesse remédio, eu tenho experiência naquele remédio. Isso daí não tem muito valor, porque as pessoas que aquele médico tratou podem ser diferentes de você. Pode também ser que o remédio que tenha sido usado tenha o que a gente chama de efeito placebo, ou seja, todas as medicações, em princípio, podem ter algum efeito psicológico e a pessoa melhorar porque ela acredita que o remédio vai funcionar. Então, hoje em dia, a gente procura sempre, quando trata uma pessoa, se basear em evidências científicas. E as melhores evidências científicas são aquelas que são obtidas através de trabalhos extensos que se chamam revisões sistemáticas e meta-análises. São o veículo principal para a gente utilizar o que a gente chama de medicina baseada em evidências, que a gente acredita que é o melhor para os nossos pacientes, com maiores benefícios e menores riscos. Como eu disse, são estudos trabalhosos, onde profissionais que são especializados nesse tipo de procedimento científico coletam a maior quantidade possível de estudos sobre aquele assunto, no caso, o tratamento da maconha. Estudos que são ensaios clínicos, onde pessoas são tratadas, por exemplo, com alguma medicação e outro grupo é tratado com o placebo para que você consiga ver o que realmente agiu. Teses, dissertações de mestrado, uma série de trabalhos. Essas pessoas que fazem esse tipo de estudos, as revisões sistemáticas, as meta-análises, elas extraem o que há de melhor. Então elas pegam aquelas pesquisas que foram feitas da melhor forma possível, segundo os melhores preceitos científicos. E disso elas vão tirar conclusões, ou seja, dessa grande quantidade de pesquisas são selecionadas as melhores e dessas melhores pesquisas vão ser tiradas as conclusões que vão nos possibilitar tratar ou não. Um estudo muito importante, uma revisão sistemática do melhor tipo que existe, a Cochrane Review, de 2014, concluiu que não existem evidências suficientes para se usar nenhum tipo de medicação, por enquanto, no tratamento da maconha. Com certeza, não devem ser antidepressivos, medicações antipsicóticas, medicações contra a ansiedade, que para isso realmente não existe nenhuma evidência. O que eles propõem é que 2 tipos de medicação sejam mais estudados, porque existem alguns indícios de que pode ser útil. Uma delas é a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína normalmente é usada para tornar mais fluidas as secreções respiratórias. Porém, existem evidências que, por atuar sobre um sistema de substâncias químicas que envolve a molécula de glutamato, possa ter alguma eficácia no tratamento, entre outras coisas, do abuso da dependência de maconha. Outra medicação que parece ser promissora neste sentido é a gabapentina. A gabapentina é uma medicação que foi criada inicialmente para ser uma medicação antiepiléptica, ou seja, contra crises de epilepsia. Mas como muitas vezes acontece em medicina, uma medicação é criada para um objetivo e ela acaba sendo usada também para outros. E há estudos que sugerem que a gabapentina possa ser uma das moléculas úteis para se tratar o abuso de maconha. Porém, volto a dizer, as evidências não são suficientes ainda para que seja um tratamento aprovado. Outro tipo de tratamento que não envolve medicações tradicionais
é o uso do THC, que é uma das moléculas que existem na maconha, dentre outras dezenas de moléculas, e que também é uma molécula relacionada à dependência propriamente dita e ao barato que a maconha dá. Então existem estudos de que determinados tipos de compostos à base de THC possam ser usados no futuro como tratamento para dependência de maconha. Porém, novamente, isto ainda não é definitivo, não existe ainda nenhuma medicação com este tipo de base que possa ser usada, que tenha sido aprovada. No passado, falou-se muito de uma medicação chamada Rimonabant, que atuava sobre os próprios receptores no cérebro onde age a maconha. Porém, não houve nenhuma espécie de pesquisa que tenha sido realmente promissora no tratamento com base nesta molécula, e além disso ela causava muitos efeitos colaterais. Então ela acabou sendo, inclusive, retirada do nosso mercado. Uma outra pergunta que muitas vezes fazem para nós, terapeutas, é se vale a pena internar uma pessoa que tem um problema de dependência de maconha. Aliás, muitas vezes se vai além disso. Muitas vezes as pessoas, pais, parentes, já pedem que nós internemos o usuário ou a usuária, assim como tem clínicas que, infelizmente, já partem para uma internação dessas pessoas. É importante dizer que para todos os tipos de drogas, quando a gente não tem resultados, durante muitas tentativas num consultório ou num ambulatório público, a pessoa já tentou muitas vezes, sempre acaba recaindo ou simplesmente não consegue parar durante um período muito prolongado, existe sim a possibilidade de se internar. Hoje em dia a gente trabalha com internações que tendem a ser breves. É impossível dizer quanto tempo vai durar uma internação, mas em geral 2, 3 semanas para a maioria das pessoas com problemas de dependência é suficiente. E não existem novamente evidências de que internações muito prolongadas tragam alguma diferença nos resultados. Quando a gente faz internações breves, durante a internação, primeiro, a pessoa dá uma quebrada no hábito de fumar. Ela consegue dar uma parada. Essa parada é artificial. Mesmo assim, é uma parada. O terapeuta deve aproveitar que a pessoa faça durante este período de internação esse mapeamento comportamental. Em cima desse mapeamento comportamental, a gente decide o que vai ser feito quando a pessoa sair. Que tipo de situações ela pode evitar, que saídas ela pode ter quando ela tiver vontade de usar. E tudo aquilo que a gente faz em consultório, a gente faz um intensivão durante a internação. O único problema desse intensivão é que, na verdade, o tratamento para qualquer tipo de droga é ensinar a pessoa, em seu contexto natural, a não usar a droga. Quando você coloca numa internação, ela está num ambiente totalmente protegido, cuja vantagem é de que ela não vai usar. E a desvantagem é que o aprendizado diminui muito, porque aquelas situações de estresse no trabalho, aquelas situações onde a pessoa está reunida com amigos, aquelas situações onde ela está extremamente cansada, por exemplo, não vão ocorrer numa internação. Então a gente perde a oportunidade de ensinar a pessoa a lidar com essas situações. Quando a gente interna uma pessoa, isto deve ser feito apenas muitas tentativas prolongadas de tratamento da pessoa num contexto de consultório ou num ambulatório público que seja. É importante ter em mente que, infelizmente, recaídas são comuns. E o fato da pessoa ter uma ou mesmo 2 recaídas durante o tratamento não significa que ela deva ser internada. Então a gente somente interna quando existe um uso muito grave e já se tentou durante muito tempo, muitas vezes houve muitas recaídas e aí a gente pode internar. Essa internação deve ser sempre voluntária. Em geral, não há nenhum motivo para se pegar um usuário de maconha e interná-lo de forma involuntária. Portanto, deve haver a concordância da pessoa. E muitas pessoas realmente percebem que estão com muita dificuldade de parar e concordam com uma internação. Quando se decide por uma internação,
vai depender de uma série de fatores. Neste caso, sim, vai depender da experiência, dos conhecimentos do terapeuta, vai depender da concordância do paciente ou da paciente com a internação. Não há por que, na imensa maioria dos casos, fazer uma internação involuntária nesse tipo de situação. E tem um certo aspecto de subjetividade internar ou não. Na verdade, a rigor, você pode, para sempre, até você conseguir resultados, tentar tratamento em consultório, em nível ambulatorial. Cabe ao terapeuta e aos pacientes perceberem quando há riscos demais, prejuízo demais, quando se tentou por um período muito prolongado o tratamento sem ser sob internação para fazer esta internação, como eu disse, breve.